Então, olha, quando a gente fala de nódulo tireoidiano, o que a gente tem, né, de recomendações vigentes, né? O que a gente tem de mais atualizado? Então, a gente tem duas coisas. A gente tem uma diretriz, né, ou um guideline, que foi publicado pela Associação Americana de Tireoide no ano de 2015, e a gente tem uma classificação para os nódulos tireoidianos que foi descrita em 2018 pela 17/18 pelo Colégio Americano de Radiologistas, né, que ficou conhecido como classificação TIRADS. E aí o que acontece? Então, essa classificação TIRADS, ela é mais recente, né? A última recomendação em relação a o que fazer diante de um nódulo tireoidiano tinha sido a da Associação Americana de Tireoide em 2015. Então, o que a gente tem de mais moderno, em termos de recomendação, né, digamos, mais atualizado, é o que a gente chama de classificação TIRADS. E o que essa classificação quer? O que ela pretende? Ela pretende dar um norte, né, sobre como você deve avaliar os nódulos de tireoide num paciente que traz ultrassom. Então, durante a ultrassonografia, as características do nódulo são observadas, são descritas, e aí vem essa classificação para dar uma gradação, né, para esses nódulos em relação a quê? Em relação ao risco do nódulo ser maligno. Então, tenha em mente o seguinte: quando você está diante de um paciente com nódulo tireoidiano, basicamente, você precisa responder duas perguntas, né? Você precisa saber, será que esse nódulo é maligno? E será que esse nódulo é secretor de hormônio de maneira autônoma, né? Será que ele fabrica hormônio tireoidiano sem regulação nenhuma, né? Pelo eixo hipotálamo hipofisário? Quer dizer, será que ele ganhou autonomia e aí por isso ele começa a fazer hormônio por conta própria e aí o paciente tem um hipertireoidismo? Então, essa possibilidade de autonomia do nódulo, ela é menos provável, assim. E ela é mais simples de ser resolvida, né? Basta você solicitar um TSH. E aí, se o TSH não está suprimido, né? Porque como que é o TSH de quem está em hipertireoidismo? É um TSH baixinho, né? Então, se o TSH não está suprimido, pronto, você já excluiu essa hipótese de autonomia do nódulo. E aí você fica com a questão principal, que é saber se esse nódulo pode ser maligno ou não. Então, a classificação TIRADS, ela vem para te ajudar nisso, para te dizer se esse nódulo tem suspeita para malignidade ou não. Então, olha só, como é que funciona essa história? Essa é uma classificação que vai levar em conta 5 parâmetros, tá bom? Esses parâmetros são analisados no ultrassom, né? Então, lá durante o ultrassom de tireoide, se o paciente tem um nódulo, vai ser importante verificar qual que é a composição dele. Será que esse nódulo é um cistozinho ou será que ele é um nódulo sólido ou será que ele é um nódulo complexo, né? Ou sólido cístico, enfim. Essa é a primeira característica. A segunda característica é definir o que a gente chama de ecogenicidade. Será que o nódulo ele é mais escuro, né? É um cinza mais escuro, mais próximo do preto? Será do que a tireoide normal? Será que ele tem a mesma tonalidade, né, da tireoide normal? Será que ele é mais clarinho, né, um cinza mais claro, mais próximo do branco? Enfim, então a ecogenicidade é o segundo parâmetro, né? Quanto mais escuro ele for, comparado com a tireoide normal, né? Quanto mais hipoecóico ou hipoecogênico ele for, isso traz uma chance, né? Isso vai progressivamente aumentando o risco desse nódulo
a suspeita desse nódulo ser maligno, vamos chamar assim. Assim como cisto, a gente sabe que é uma coisa benigna. Nódulos sólidos já vão ter uma chance maior de malignidade, que era o primeiro critério, né? A composição. O segundo é a ecogenicidade. Depois a gente tem o formato. Então, aquele nódulo mais alto do que largo, ele também é um nódulo que tem mais chance de ser maligno. As margens do nódulo, né? Então, se o nódulo tem os limites bem definidos, as margens, né, bem definidas, bem delimitadas, isso deixa enfraquecida a suspeita para malignidade. Se os limites são imprecisos, tem um risco maior. E, por fim, o quinto critério, né, o quinto parâmetro que é analisado é a presença ou não de focos hiperecogênicos, né? O que é isso? São aqueles pontinhos, né, de calcificação. Pode ser calcificação pontiforme, né, que a gente chama de microcalcificação, ou pode ter calcificações mais grosseiras. Se o nódulo tiver calcificações, isso também reforça uma suspeita para malignidade. Então, o que acontece com a classificação Tyrrades? A classificação Tyrrades pega esses 5 parâmetros e dá pontos, né, em cada um desses parâmetros. E aí, quando você soma os pontos, né, para cada um dos 5 parâmetros, daí você vai chegar na classificação. Então, um Tyrrades 1 é quando você tem 0 pontos. Tyrrades 2 é quando tem 1 ou 2 pontos. Tyrrades 3 é quando tem 3 pontos. Tyrrades 4, quando tem de 4 a 6 pontos. E o Tyrrades 5 é quando tem a partir de 7 pontos na classificação. E aí, de acordo com isso, então, eu tenho Tyrrades 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, a partir disso, eu vou olhar o tamanho do nódulo, né? Para saber se o nódulo vai merecer uma investigação complementar ou não. Então, é assim, ó, o Tyrrades 1 e o Tyrrades 2, eles são situações em que o próprio ultrassom está dizendo para a gente que esse nódulo é benigno. Então, você não precisa fazer mais nada. A partir do Tyrrades 3, para a gente pensar, esse nódulo aqui tem uma suspeita para malignidade suficiente para eu pensar em complementar a minha investigação, em pedir uma biópsia aspirativa, né, uma punção do nódulo para fazer uma biópsia aspirativa. Então, a partir do Tyrrades 3, de acordo com o tamanho do nódulo, a gente vai pensar sobre a gente vai indicar ou não a investigação complementar com a punção, né, para fazer a biópsia aspirativa.